Durante 15 anos, Laura Vasconcelos dormiu ao lado de um homem cujo rosto ela conhecia melhor do que o próprio. Cada linha, cada ruga, cada cicatriz pequena perto da sobrancelha esquerda. Até a noite em que uma carta sem remetente chegou pelo correio e mostrou a ela uma fotografia de outro rosto. O mesmo homem, 30 anos mais novo, completamente diferente. Naquele momento, Laura ainda não sabia que o marido que ela amava tinha morrido, de certa forma, muito antes de ela conhecê-lo. E que o homem que dormia ao seu lado todas as noites era, na verdade, um sobrevivente disfarçado de pessoa comum. Esta é a história de como um rosto pode guardar mais segredos do que qualquer palavra jamais poderia contar. Laura tinha 39 anos e trabalhava como restauradora de fotografias antigas em um pequeno ateliê no centro de Curitiba. Era o tipo de trabalho que exigia paciência e um olhar treinado para perceber detalhes que a maioria das pessoas simplesmente não via. Rugas em um papel que contavam uma história. Sombras que escondiam alguém que havia sido apagado de propósito. Ironicamente, ela passava os dias reconstruindo rostos do passado sem imaginar que, em sua própria casa, existia um rosto reconstruído esperando para ser descoberto. Ela era casada com Tiago Ferraz havia 12 anos. Ele trabalhava como engenheiro civil, tinha um jeito quieto de ser, gostava de café muito forte e nunca, em momento algum, falava sobre a infância. Sempre que o assunto surgia em jantares de família ou conversas entre amigos, ele desviava com um sorriso educado e mudava de assunto. Laura achava aquilo apenas timidez. Um homem reservado, dizia ela para si mesma. Tem gente que prefere não revisitar certas memórias. O que ela não sabia era que Tiago não evitava falar sobre o passado porque era tímido. Ele evitava porque, tecnicamente, aquele passado pertencia a outra pessoa. Uma pessoa que, oficialmente, havia morrido há 27 anos. A vida do casal seguia em uma rotina confortável. Manhãs com café, discussões amenas sobre qual série assistir à noite, um casamento que, apesar de não ser perfeito, parecia sólido o suficiente para durar. Tiago tinha pequenos hábitos que Laura considerava charmosos. Verificava 3 vezes se a porta estava trancada antes de dormir. Evitava andar sozinho por ruas escuras, mesmo em bairros seguros, e sempre, sentava de costas para a parede em restaurantes, de frente para a entrada. Ela achava isso um traço de personalidade cuidadosa. Na verdade, era um reflexo que havia sido treinado à força, décadas atrás, por alguém que precisava saber, a qualquer momento, quem estava entrando pela porta. Tudo começou a mudar em uma terça-feira de outubro. A carta chegou junto com as contas de sempre. Um envelope pardo, sem remetente, com o nome de Laura escrito à mão em letras apertadas. Dentro, havia apenas uma fotografia em preto e branco, desbotada pelo tempo. Um menino de talvez 12 anos, olhando diretamente para a câmera com uma expressão que não parecia pertencer a uma criança. No verso, uma frase escrita à caneta. Pergunte a ele o que aconteceu na casa da Rua das Acácias. Laura riu no início. Achou que fosse brincadeira de alguma colega de trabalho ou algum tipo de propaganda estranha. Mas havia algo no olhar daquele menino que a incomodava de um jeito que ela não sabia explicar. Um detalhe pequeno, quase imperceptível. Uma cicatriz fina, perto da sobrancelha esquerda. A mesma cicatriz que ela beijava todas as noites antes de dormir. Ela guardou a fotografia na gaveta da cômoda e decidiu não comentar nada com Tiago. Talvez fosse coincidência. Milhares de pessoas têm cicatrizes parecidas, disse a si mesma. Mas o que ela descobriu nas semanas seguintes mudaria completamente a forma como ela via o homem com quem dividia a cama. 2 semanas depois, uma segunda carta chegou. Desta vez, um recorte de jornal antigo, amarelado, quase se desfazendo nas dobras. A manchete dizia: Incêndio na Rua das Acácias deixa 3 mortos. Menino sobrevivente está desaparecido. A data, 27 anos atrás. A cidade, uma pequena localidade no interior de Minas Gerais que Laura nunca tinha ouvido falar. Foi então que ela percebeu que aquilo não era brincadeira.
Laura decidiu investigar sozinha, sem contar nada a Tiago, pelo menos até entender do que se tratava. Ela vasculhou a internet à procura de qualquer informação sobre o incêndio, mas os registros eram escassos, como se alguém tivesse feito questão de apagar quase tudo. Encontrou apenas uma menção breve em um arquivo digitalizado de jornal regional, mencionando uma família chamada Bastos e um menino identificado apenas pelas iniciais VB, que teria desaparecido na noite da tragédia e nunca mais foi encontrado. O detalhe que fez o sangue de Laura gelar foi uma frase quase escondida no meio da matéria. As investigações da época levantaram a suspeita de que o incêndio não tinha sido acidental e que o próprio menino desaparecido poderia ter alguma relação com o início do fogo. Naquela noite, quando Tiago chegou do trabalho, Laura observou cada gesto dele de um jeito que nunca havia feito antes. A forma como ele verificava a fechadura da porta, a maneira como seus olhos percorriam o cômodo antes de relaxar, o jeito que ele evitava, sempre, contar qualquer história sobre sua infância. Ela não conseguiu dormir. Ficou horas olhando para o teto, ao lado de um homem que, de repente, parecia um completo estranho. Nos dias seguintes, Laura começou a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Uma pasta trancada no armário do escritório de Tiago, algo que ele nunca havia escondido antes. Ligações que ele atendia em outro cômodo, falando baixo, desligando rapidamente quando ela se aproximava. E o mais perturbador de tudo, uma nova cicatriz de queimadura em seu antebraço, que ele explicou vagamente como acidente no trabalho, mas que parecia antiga demais para isso. Existia um detalhe que ninguém, nem mesmo Laura, conhecia ainda. Tiago também estava recebendo cartas, e diferente da esposa, ele sabia exatamente quem estava por trás delas. A terceira carta que chegou à casa não foi endereçada a Laura. Foi endereçada a Vinícius. Laura encontrou o envelope antes de Tiago voltar do trabalho, esquecido em cima da mesa da cozinha, como se ele tivesse sido pego de surpresa e não tivesse tido tempo de escondê-lo. Dentro havia apenas uma frase, escrita com a mesma letra apertada das cartas anteriores. Eu sei que foi você. E vou fazer todo mundo saber também. Foi naquele momento que Laura confrontou o marido. A conversa começou tensa, com Tiago negando qualquer conhecimento sobre o assunto, tentando desviar como sempre fazia. Mas, pela primeira vez em 12 anos de casamento, Laura não aceitou o silêncio. Ela colocou a fotografia do menino sobre a mesa, ao lado do recorte de jornal, e perguntou com a voz tremendo: quem é Vinícius Bastos? O silêncio que se seguiu durou quase um minuto inteiro. Tiago olhou para a fotografia como se estivesse encarando um fantasma que havia enterrado décadas atrás. E então, pela primeira vez, ele começou a falar. Vinícius Bastos havia nascido em uma casa onde o medo fazia parte da rotina diária, tanto quanto o café da manhã. O pai, um homem violento e imprevisível, controlava a família através do terror. A mãe, submissa e silenciada por anos de agressões, não tinha forças para proteger os filhos. E havia um irmão mais velho, Elias, que aprendeu cedo demais que sobreviver àquela casa significava muitas vezes escolher entre proteger a si mesmo ou proteger os outros. Na noite do incêndio, Vinícius tinha apenas 12 anos. Ele contou a Laura, com a voz quebrada, que não conseguia se lembrar de tudo com clareza. Lembrava do cheiro de fumaça, dos gritos, de correr para fora de casa sozinho enquanto as chamas consumiam tudo. Lembrava de acordar dias depois em um hospital, com queimaduras que exigiriam múltiplas cirurgias reconstrutivas ao longo dos anos seguintes, e de um assistente social explicando que ele seria encaminhado para uma nova família, em uma nova cidade, sob um novo nome. O que ele não sabia, na época, era que aquela mudança de identidade não tinha sido apenas para protegê-lo do trauma. Havia algo mais. Eles disseram que era mais seguro assim, contou Tiago para Laura, os olhos fixos na mesa. Disseram que se as pessoas soubessem quem eu era, eu nunca teria paz.
Mas existia um detalhe que ninguém tinha contado a ele na época. Um detalhe que só viria à tona anos depois, através das cartas anônimas. Seu irmão mais velho, Elias, não tinha morrido no incêndio como todos acreditavam. Ele havia sobrevivido, gravemente ferido, e crescido acreditando durante décadas que Vinícius, seu irmão mais novo, havia sido o responsável por iniciar o fogo que matou o pai e deixou a mãe com ferimentos que a levariam à morte meses depois. A verdade, porém, era ainda mais dolorosa do que qualquer um dos dois jamais poderia imaginar. Laura passou os dias seguintes tentando processar tudo o que havia descoberto. O homem que ela amava não era quem ela pensava que fosse, mas ao mesmo tempo, ela percebeu que talvez ele nunca tivesse mentido sobre quem realmente era, apenas sobre o nome que usava para sobreviver. Havia uma diferença entre isso e uma traição completa, e ela precisava entender qual das duas coisas estava vivendo. Ela decidiu ajudar Tiago a descobrir quem estava enviando as cartas, não apenas por curiosidade, mas porque percebeu que, se aquela pessoa realmente soubesse a verdade sobre o incêndio, talvez conseguisse esclarecer também as próprias dúvidas que atormentavam o marido havia 27 anos. Juntos, eles rastrearam o endereço de retorno de um dos envelopes até um pequeno prédio residencial na zona norte da cidade. Foi lá que encontraram Elias. O reencontro entre os dois irmãos, depois de quase 3 décadas, não foi o que nenhum dos dois esperava. Elias, um homem de rosto marcado por cicatrizes visíveis, encarou Tiago com uma mistura de ódio e desespero que havia sido alimentada por 27 anos de uma mentira que ele acreditava ser verdade. "Você destruiu nossa família", disse Elias, a voz embargada. "Eu vi você perto do fogão naquela noite. Vi você com o isqueiro do nosso pai na mão." Foi então que a verdadeira revelação da história veio à tona, e ela não tinha nada a ver com o que qualquer um dos personagens havia imaginado até aquele momento. Vinícius, o menino de 12 anos, realmente estava perto do fogão na noite do incêndio. Mas ele não tinha acendido fogo algum. Ele tinha apagado um pequeno incêndio que o próprio pai havia provocado, em um dos ataques de fúria descontrolada que se tornavam cada vez mais frequentes e perigosos. O verdadeiro incêndio, o que consumiu a casa inteira, começou horas depois, em um cômodo diferente, e havia sido resultado de um vazamento de gás que ninguém percebeu a tempo. O isqueiro na mão do menino não era a prova de culpa, era a prova de que ele havia tentado, desesperadamente e sozinho, apagar o primeiro foco de fogo antes que alguém se machucasse. Mas o trauma de Elias, na época um adolescente de 16 anos que também sofria as consequências da violência doméstica, havia distorcido a memória daquela noite em uma narrativa que era mais fácil de suportar do que a verdade. Era mais simples culpar o irmão mais novo do que aceitar que a tragédia havia sido resultado de anos de negligência e violência que ninguém, nem os adultos responsáveis pela família, tinha impedido. Durante 27 anos, Elias havia dedicado sua vida a rastrear o irmão que ele acreditava ser responsável pela morte dos pais. Não para se vingar de forma violenta, como Tiago e Laura temiam a princípio, mas para obrigá-lo a confessar, para obter algum tipo de resposta que aliviasse o peso que ele carregava havia tanto tempo. O confronto entre os irmãos, na sala pequena e mal iluminada daquele apartamento, foi o momento mais intenso de toda a história. Anos de dor, de raiva mal direcionada, de perguntas sem resposta, tudo veio à tona de uma vez. Tiago, ou melhor, Vinícius, chorou pela primeira vez em décadas ao contar sua versão dos fatos, os detalhes que ele mesmo havia tentado esquecer para conseguir seguir em frente. E Elias, aos poucos, começou a perceber que a história que ele havia construído em sua mente durante todos aqueles anos talvez não fosse a verdade completa. Não houve um perdão instantâneo. As feridas eram profundas demais para isso. Mas houve, pela primeira vez em 27 anos, uma conversa honesta entre dois irmãos que a tragédia havia separado e que o ódio, alimentado por informações incompletas, havia mantido distantes por tempo demais.
Laura, observando tudo de fora, entendeu algo importante naquele momento. O rosto do ódio que ela havia imaginado durante semanas, o rosto de um assassino escondido atrás de uma identidade falsa, não existia. O que existia era o rosto de duas crianças que a violência havia ferido de formas diferentes e que haviam crescido carregando versões distorcidas da mesma dor. Nas semanas seguintes, Tiago decidiu, com o apoio de Laura, contar à família dela toda a verdade sobre seu passado. Não foi fácil. Existiam perguntas que talvez nunca tivessem resposta completa, e a relação entre os irmãos ainda exigiria muito tempo e paciência para se reconstruir, se é que algum dia se reconstruiria por completo. Mas pela primeira vez em 27 anos, Vinícius Bastos não precisava mais se esconder atrás do nome Tiago Ferraz para se sentir seguro. Laura percebeu que o casamento deles, de certa forma, havia se tornado mais verdadeiro depois daquela revelação, não menos. Ela não estava mais casada com uma versão editada de seu marido. Estava casada com a pessoa inteira, cicatrizes visíveis e invisíveis incluídas. Quanto a Elias, ele começou, aos poucos, terapia para lidar com décadas de raiva mal direcionada. O caminho até algum tipo de reconciliação completa entre os irmãos ainda seria longo, mas pela primeira vez havia no lugar do ódio algo parecido com esperança. A história de Vinícius e Elias prova algo que talvez seja mais importante do que qualquer reviravolta ou segredo revelado. Às vezes, o rosto que mais tememos, o rosto do ódio que carregamos durante anos, na verdade, esconde apenas dor não resolvida, memórias distorcidas pelo trauma e uma criança assustada tentando sobreviver da única forma que conhecia. Nem sempre o monstro que imaginamos existe da forma como o construímos em nossa mente. Às vezes, existem apenas pessoas feridas, tentando entender o que restou depois que tudo o que conheciam foi consumido pelo fogo. Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal Elvix para não perder as próximas histórias como esta.